Muito bem, quinto ano. Estamos aqui nessa segunda-feira para uma aula de português, mas na verdade, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre gênero textual, sobre aula de produção textual, tá? A gente sabe que vocês estão sem o caderno de produção textual aí, mas não tem problema, viu? Nós vamos usar tudo no caderno de português mesmo, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre infográfico. Então, olha só. O que é um infográfico? Então, preste atenção. O que será? São ilustrações explicativas sobre um tema ou um assunto e tem como principal objetivo buscar uma fonte mais fácil e clara de expor uma informação. Muito utilizado, o infográfico ele é extremamente utilizado em apresentações, tá? Ele facilita o entendimento acerca do assunto ou do tema abordado de uma forma rápida e eficaz. Então, os infográficos, eles combinam texto e imagem. Um exemplo de infográfico que todo mundo conhece são os mapas. Ele traz ali uma legenda e as informações acerca das regiões, dos países, dos estados, dos municípios. Os infográficos, eles podem ser construídos em diferentes formatos. Eles podem ser estáticos ou animados. Os infográficos estáticos, eles são parados, né? Eles são feitos num papel, eles são estáticos. Então, eles são usados normalmente em revistas, jornais, eles são usados até em páginas de internet, mas eles não têm nenhum movimento, nenhuma animação, ok? Agora você vai abrir o seu livro nas páginas 14 e 15 e observa aí que você tem um infográfico estático e ele está falando sobre um assunto muito importante para a gente. Ele está falando sobre o bullying. Esse é um assunto, um tema muito incrível que a gente precisa conhecer bastante, né? Então ele está falando aí, ó, sobre o perfil da vítima, ele está falando sobre o sentimento que a vítima tem, ele também fala sobre os tipos de bullying, sobre o perfil do agressor, os estados onde existe a maior incidência, né, as regiões que existem a maior incidência. Também fala um pouquinho sobre cyberbullying, o que é, o que fazer quando isso acontece. Então, é muito interessante você observar todas as informações contidas nesse infográfico falando sobre o bullying. Também existem infográficos que podem ser animados, tá? Eles podem ser feitos em formato de GIF ou de vídeo, tá bom? Eu trouxe aqui para você um exemplo, tá? E eu vou mostrar ele daqui a pouco. Olha aí, observa que daqui a pouquinho vai passar um infográfico para você e a gente vai conversar depois sobre o tema dele. Uma coelha animada gera 100 coelhinhos por ano. No Twitter, Bill Gates conseguiu 100 mil seguidores em 8 horas. A televisão precisou de 13 anos para reunir 50 milhões de usuários. O Facebook conseguiu o dobro em 9 meses. Para se tornar multimilionário, o fundador da dinastia Rockefeller levou 27 anos. O fundador do Facebook, apenas 4. Michael Jackson vendeu mais de 100 milhões de cópias de Thriller. Mas no YouTube, uma canção de Justin Bieber já chega a 500 milhões de reproduções. Todas as fotos publicadas por todos os jornais do mundo durante 3 anos não se igualariam às que existem no Flickr. Em apenas um ano, o Foursquare cresceu 3.400%. A soma de todos os usuários cadastrados nas 10 redes sociais mais populares supera 2,5 bilhões, mais de 1/3 da população mundial. Enquanto você assistia esse vídeo, mais de 3 mil pessoas entraram em algumas dessas redes sociais. Google Buzz, Bebo, BuzzNet, Xingo, Hable, Hi5, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sonico, MySpace, Twitter, YouTube, Dig, Flickr, Facebook, Orkut.
Muito bem, isso daí foi um infográfico feito pela Discovery Channel, né, a respeito sobre as redes sociais. E você vê como é incrível a expansão que a rede social tem na vida de uma pessoa e o quanto isso é perigoso, viu? Porque muitas pessoas dedicam muito tempo para as redes sociais e acabam esquecendo de viver a vida real. Então, essas informações aí são para a gente analisar um pouquinho e pensar sobre o quanto a gente dedica o nosso tempo à internet, à conectividade e se vale a pena, ok? Bom, legal, né? Você viu que todos esses formatos de infográficos, eles precisam de texto e de imagem e tem que estar harmonicamente. Viu como foi legal ver o texto, o vídeo falando sobre as redes sociais? Olha esse texto sobre bullying aí no seu livro, na página 14 e na página 15. Observa como é interessante, como é prazeroso você ler esse tipo de texto. Tem outros exemplos de infográficos, olha, tabelas que mostram números sobre política, economia, sociedade. Tem aqui também, ó, linha do tempo. Ó, tem uma outra linha do tempo. Essa aqui está falando sobre o volume de água que é consumido e que nós não vemos, mas ela está aí sendo consumida e sendo consumida até de forma muito sem controle pelas pessoas e eles fizeram um infográfico estático falando sobre isso. Bom, você vai ler agora a página 14 e 15 com bastante atenção, viu? Bullying não é brincadeira, tá? É uma brincadeira que não deve ser feita em lugar nenhum e com ninguém. Ele demonstra aqui pra gente, olha, 70% dos adolescentes já viram um colega serem maltratados pelo menos uma vez. 10% veem cenas de agressão todos os dias. E aqui diz algo que eu fiquei muito assim, preocupada, né, dos sentimentos da vítima. Eles sentem desconforto, apatia, irritabilidade, tristeza. Então, olha, não é legal. Aqui está dizendo sobre o perfil do agressor. E também os tipos de bullying que acontece, mas aqui diz que o agressor ele pode fazer isso por brincadeira, sem motivo, ele pode fazer isso por acreditar aquilo que ele está falando, e ele pode acreditar que a pessoa realmente é dessa forma. Mas você quer ser esse tipo de agressor? Você quer ser esse tipo de pessoa que fica magoando, que fica fazendo as pessoas sofrerem, se sentindo é, minoritárias, tristes, magoadas por causa das suas palavras? Não, né? Bullying não é brincadeira. Não é legal você ficar fazendo esse tipo de ação com o seu colega. Eu sei que você não faz, mas sabe o que é importante? É não fazer e não deixar acontecer. Se por acaso, quando a gente voltar para a escola, você vê alguma situação dessa acontecendo, sabe o que você tem que fazer? Não é partir para briga, não. Não é tomar as dores do seu colega. Você precisa procurar um adulto, contar o que está acontecendo e pedir ajuda para que o seu colega que está sofrendo não sofra mais. Então, olha. Não brinque com isso. E se você vê um tipo de brincadeira sem graça como essa, corre e conta para um adulto. Vocês viram aí as brincadeiras que aconteceram e que levaram até a vida de algumas crianças e adolescentes. Teve aquela do casaco, aquela de chutar a perna. Esse tipo de brincadeira não é legal não, viu? Não vale a pena. Também fala, né, no nosso livro, na página 15, sobre o cyberbullying, que é aquele que é feito, né, pela internet. E fala também sobre o tipo de pessoas que têm os seus perfis de internet abalados, seus perfis de rede social abalados por causa desse tipo de ação. Então, observe essa leitura e, ó, preste atenção. Bullying não é brincadeira, hein? Eu vou deixar para vocês um outro arquivo lá na nossa página do Eclese, falando sobre esse tema também, sobre o bullying, tá? É mais uma série de slides para você ler. Você não precisa nem imprimir, você só abre e lê, é só uma questão de conhecimento. Aqui também tem um site, nesse site tem o mesmo infográfico que tem no seu livro, tá bom? Tem o mesmo infográfico lá, se você quiser dar uma olhadinha, ó, esse site aqui. Dá uma olhada lá que é bem legal, é o site da CPB Educacional.
você vai encontrar a mesma informação aí que tem no seu livro, tá bom? Você vai resolver a atividade no seu livro 2, das páginas 17 e 18, tá? Na página 18, no número 30 da página 18, você vai responder no caderno, viu? Não esquece de colocar o seu cabeçalho com a data de hoje, bonitinho, o EANIG, a data. Aí você pode colocar produção textual aula, e aí você vai responder as perguntas do número 30, tá? Letra A, letra B e letra C. Só isso. O investigue não precisa fazer, ok? Não faça o investigue, não precisa. Na página 30, na página 18, você só vai fazer o número 30 e o número 29. Ó, curte aí a sua tarefa, bons estudos, fica com Jesus e até a próxima. Beijinhos, fica com Deus.